Isso que eu desenhei representa o estado possível da luz. Para simplificar, eu vou imaginar que a luz está gerada como um pacote de onda. Tá? E que nesse pacote de onda, você tem a capacidade de gerar apenas um único fóton. Então, esse aqui é um pacote monofotônico. Então, tudo isso para dizer o quê? Que esse sujeitinho aqui, se ele cair nesse detector, vai gerar um fóton. Não 2, nem 0, mas 1. Eu estou supondo que os detectores são 100% eficientes. Tá? Se esse sujeito cair aqui, com certeza ele cai, com certeza aqui, vai gerar um fóton aqui. Muito bem? O que vai acontecer nesse experimento agora? Eu jogo um pacote monofotônico aqui. O que vai acontecer? Vai haver uma divisão aqui, né? E? Mas vai aparecer um fóton lá e um fóton embaixo. É isto? Não vai aparecer meio fóton, cara. Ou vai para o lado do outro? Não vai para um lado, vai para o outro. Tá certo. Então, na verdade, vai aparecer sempre um fóton, porque na detecção, como a gente viu ontem, é sempre um único fóton, nunca é meio fóton. E como a gente só tem a potencialidade de gerar um fóton, se ele for detectado aqui, ele não pode ser detectado aqui. E vice-versa. Tá? Então, isso é chamado de experimento de anticorrelação, porque existe uma anticorrelação. Se é detectado aqui, não é detectado lá. É detectado lá, não é detectado aqui. Tranquilo, né? Esse é o experimento mais simples que vocês vão ver hoje. E o Bohr chamaria isso de fenômeno ondulatório ou corpuscular? Ondulatório. Por quê? Por causa ele sai em onda lá e o pacote é isso que falou monodinho só. Agora, qual é o critério que a gente usou para definir o que é um fenômeno ondulatório e um corpuscular? Lembra? Ondulatório é o quê? Como é que eu sei isso? O ondulatório tem padrão de interferência. Isso. Franja de interferência. Né? O que é a franja ali no desenho de interferência? A gente vai falar sobre isso. Só um minutinho. Mas aqui nesse desenho é essa figura aqui, tá vendo? Isso é uma franja de interferência. É uma variação de claros e escuros. No desenho em questão, o que é a franja? Ah, isso aqui é outro problema. Vamos ver. E corpuscular é o quê? Sabe a trajetória. Eu chamei de retroadição, lembra? Retroadição é o contrário de previsão. Previsão é para o futuro, retroadição é para o passado. Vamos ver a retroadição em funcionamento aqui. Muito bem. Vamos então chamar o Niels Bohr aqui. O seu ar dinamarquês, né? Ele entra aqui na nossa sala. Vai ter o Niels Bohr aqui, acabou de entrar. E então a gente vai fazer umas perguntas para ele. Então a gente pergunta, Niels Bohr, a gente está aqui, é lógico que a gente está com câmera lenta. Então assim, a gente está num instante aqui T0, em que o pacote está neste ponto aqui. E vou deixar passar mais um nanosegundo. E agora estamos no ponto em que, né, os pacotes estão mais ou menos nessa posição. Se ele estiver vindo para cá, vai estar aqui. Se estiver vindo para cá, vai estar aqui. Nesse instante T1, Niels Bohr, o senhor diria que esse fenômeno é corpuscular ou ondulatório? O que ele responderia? Ondulatório. Bem, o Monsalado acertou a resposta. Corpuscular, então, partindo daquela teoria, daquela interpretação ali, né? Não, mais algum? Tem um truquezinho aqui. Tem um... Ondulatório porque ele não sabe onde é que está a partícula. Não, ainda Ele não. não responde porque não Ah, terminou o fenômeno. Isso, foi o que ela falou. Fez assim, não. Significa que não pode falar nada. Exatamente. Exatamente. O ponto é esse. É uma visão antirrealista. Então a gente aprendeu ontem que você não pode falar nada até você ver alguma coisa. Só estou dando cagada.
Então, vocês viram que o Niels Bohr ficou quieto, né? Uma atitude inteligente. Muito bem. Aí passa mais um tempinho, o tempo T2, né, que seria mais ou menos esse tempo aqui. E finalmente aparece um pontinho aqui. Ah, agora a gente comemora, fóton! Todo mundo fala fóton, fóton. Aquela coisa, né, que engola, vem fóton. E agora a gente pode perguntar para o Niels Bohr. Niels Bohr, esse fenômeno é corpuscular ou ondulatório? E agora, o que ele vai responder? Diz lá que é retradição de trajetória. Né? Você pode fazer uma retradição de trajetória? Se ele apareceu ali por onde ele teria vindo, é Exato. óbvio que vai ter ali. Mas é a história da franja. Porque tudo tem bem. uma franja ali, tá ondulatória aquele negócio. Isso, calma. Então tá, então você está certo. É um fenômeno corpuscular. Para a interpretação do Bohr, vamos misturar as interpretações. Né? O Bohr é a visão realista, ele classifica dessa maneira. É o que a gente aprende nos textos, né? Introdutórios à quântica. Claramente, esse fóton, a gente só pode ter vindo por aqui e por aqui, porque a gente sabe que ele saiu daqui. Então, esse é o caminho, essa é a trajetória. Pelo princípio da complementaridade, não pode ter interferência. Tá. Então, depois eu volto a esse ponto. Ficou a dúvida, né? Ah, mas você desenhou como uma ondinha. Sim, pelo fato de eu ter desenhado como uma ondinha... Não significa que é, porque não dá para ver até terminar o experimento. É. Essa onda, ela faz sentido para a interpretação ondulatória realista. Aquelas visões realistas que acreditam que existe uma realidade antes da medição e tudo mais, a gente viu duas interpretações, a ondulatória e a dualista. Para a ondulatória existem ondas, né? Essas ondas colapsam. E aqui também. Na interpretação ondulatória, existe uma onda e a onda se divide em duas. Tudo bem. E a onda continua. E quando chega aqui, eu vou ter duas ondas. E agora? Colapso para cá. O que acontece com essa onda? Essa onda dá a probabilidade de detecção. Se colapsou aqui e apareceu aqui, qual a probabilidade de detectar aqui? Zero. Então a onda desaparece instantaneamente. E isso é que a gente chama de colapso da onda. A onda está espalhada, quando ela é detectada, puf, ela some. Estranho, né? Por isso que... Tem a ver com o conceito de potencial quântico, essa explicação. O que seria o potencial quântico? Olha, o potencial quântico, ele é um conceito da teoria do bom, né? Então seria mais ou menos o seguinte. Vamos ver agora... Tem a ver com o potencial quântico, tá? Mas a gente chama de ou função de onda, ou onda quântica, onda material. Às vezes fala em potencialidade quântica. E na teoria do bom, ele chama de potencial quântico. Da maneira que ele formula, tem a forma de um potencial clássico, que é uma coisa da física, só que ele é não local, ele é instantâneo, varia instantaneamente. Professor, eu não sei se eu vou fazer a pergunta besta ou não, mas já falei tanta merda. Escuta, o que é que decide para que lado o fóton vai? A posição dele na onda no momento que toca o espelho ou que... Então, vamos ver. Vamos responder a ele na interpretação ondulatória. Bem, na interpretação ondulatória, existe uma coisa real que se divide em duas partes simétricas. Então, não precisa responder a pergunta dele, porque o fóton não decidiu para onde que vai. Ele só decide na hora que há a detecção. Aí é uma coisa aleatória, indeterminista, é por acaso. Ou clica aqui ou clica aqui no instante da detecção, no instante T2. Agora, só um minuto. Na outra interpretação realista, a do surfista, a gente tem um surfista aqui, que na verdade no caso é uma luz, é um fóton. Então, a interpretação dualista do David Bohm considera que existe aqui uma partícula, um corpúsculo. E agora a pergunta que você fez, ela é bastante interessante. O
essa onda tem a ver com o potencial quântico agora. Eu não sei dizer, eu acho que o potencial quântico é essa onda que se divide em duas partes. O potencial quântico é uma grandeza que, se a gente for localizar espacialmente, a gente vai colocar ela nessa região aqui, nesse instante. Mas tem o surfista, e o surfista tem que decidir para onde ele vai. Mas a visão do bom é determinista. Então, o fato do fóton passar ou não vai depender dos detalhes microscópicos do cristal, do vidro. Se você tiver sorte de, sei lá, se ele acertar um pedaço, uma molécula ali que reflete ele reflete. Se ele passar um pouquinho para o lado esquerdo, ele passa reto. Então essa seria a visão do bom. Mas é um palpite, é um chute, ele não tem nenhuma comprovação disso. Ele conta uma história para salvar, vamos dizer, a teoria dele. E como são coisas que a gente não pode verificar, então a gente tem que, ou aceita ou não aceita e fica por isso mesmo. Então é isso, a tua resposta é isso. Porque essa onda que se divide, Ela se nível divide ela se divide em amplitude ou em frequência? Em amplitude, né? amplitude só. A frequência continua a mesma. Sim. Tudo bem. Então, a gente está trabalhando com 3 interpretações ao mesmo tempo. Né? Isso tem um perigo de embananar a nossa cabeça. Então, se vocês estiverem muito embananados, escolhe uma delas só. Quando eu estiver falando sobre outras duas, desliga. E liga quando eu estiver falando da interpretação que vocês gostam. Então, tentem acompanhar as 3. Né? Oi. O senhor falou lá passada também que a dualidade, né, no caso, quando tu pode afirmar que o elétron, ora ele é uma onda, ora uma partícula, né? Então, tipo, eu fiquei pensando, o elétron ele não tem massa. Se ele tem massa, ele não deveria estar transportando energia quando ele estivesse em forma de onda? Bem, depende da interpretação novamente, vamos ver. Então, a interpretação do antirrealismo é a interpretação que ontem chamamos de número 4. Só escrever bonitinho aqui, deixa eu escrever. Então, essa é a do Niels Bohr, né? A 1 é a interpretação ondulatória realista. Para eles, o elétron é uma onda. Né? Ele pode se separar em 2 partes, ou fóton, a luz. Ele separa em 2. Se fosse um elétron, onde estaria a massa e a carga dele? Para essa visão essa visão aqui, bem, aí começam as suas problemas. Vai considerar que a carga e a massa estão distribuídos uniformemente nas duas. É isso. No colapso, essa parte se atualiza e essa aqui desaparece. Então isso a rigor, isso viola o princípio da relatividade, porque você tem, vamos dizer, uma coisa, essa parte daqui sabe, quando acontece a detecção aqui, essa outra parte sabe instantaneamente e desaparece. Então isso traz problemas para a visão da informação se deslocando a uma velocidade maior do que a da luz. É uma coisa meio bizarra. Né? E por que não se pode dizer... Então a saída dessa interpretação, quer dizer, quando as pessoas começam a discutir a ontologia, né, a pessoa fala, essa é uma onda com massa, a massa está distribuída, a carga está distribuída, tudo bem, mas quando acontece o colapso, como é que vem para cá? Então, uma saída muito usada é falar, peraí, na verdade essa onda, ela é uma onda que tem uma realidade intermediária, ela é uma potencialidade, no sentido de Aristóteles. E quando você mede, quando ela se acopla com o ambiente macroscópico, existe uma atualização da potencialidade, que é um conceito do Aristóteles. Né? Então, essa é uma articulação dessa... Então, essa é
uma maneira de articular isso, né? Para quem está preocupado com... Então, a entidade quântica, no caso do elétron, tem massa e carga. Você diria que o elétron se divide em dois, a massa, a carga se divide em dois, mas a gente ainda está num nível potencial. Né? A teoria da relatividade, ela vale para eventos que já se atualizaram. Então, para eventos que são atualizados, a propagação de velocidade tem que ser finita, tem que ser menor do que a velocidade da luz, ou igual. Mas no nível ainda das potencialidades, que é considerado real. Não é uma potencialidade da nossa mente, é algo real, mas que ainda está naquele nível que ainda não se atualizou. Né? O que seria essa atualização? Seria uma espécie de acoplamento com o resto do universo. É como se essa entidade está meio isolada do resto do universo. Então ela, que nem uma criança num quarto fechado ali, ela vive no mundo da fantasia. Chega uma hora, ela tem que ser socializada, ela está ali de para fora, tem os colegas, ela tem que brincar, ela não pode ficar batendo, não pode fazer, né, maluquice dela, e aí ela começa a se comportar de maneira ordeira, na sala de aula. Aí ela foi atualizada, vamos dizer assim. Quando ela estava sozinha, ela tinha um comportamento, né, bastante... Ali quando Porque ela interage, né, quando ela interage com o detector, que é uma coisa macroscópica, aquele detector meio que força o pacote de onda a se organizar de alguma maneira. Isso então gera o colapso e gera a atualização da potencialidade. Seria uma historinha, né, para a gente tentar... o colapso é a atualização, então, ali da uma partícula. Aqui tem um elétron, que a gente chama de partícula, Isso. só que essa visão considera que nesse momento P1, ela se divide em dois pedaços, mesmo sendo uma partícula. Mas ela não vai ser detectada nos dois pontos. Ela vai ser detectada ou aqui ou aqui. Por que a gente é obrigado a dizer que dividiu em dois? Não é mais fácil considerar que Por que a gente não começa a dividir assim as partículas? Pode dividir, à vontade. Desse jeito? Você pode pegar um pacote de forma fotônica e dividir em 100 pedaços. Cada pedaço vai ter uma probabilidade de 1 em 100 de fazer o detector disparar. Bem, essa é a história da interpretação ondulatória realista. Ela tem seus problemas. O colapso é uma coisa problemática. Uma tentativa de resolver isso, mantendo a noção de realidade, Mas não se divide até o infinito, então, ali. se divide, se você quiser. É? Então, o infinito tem. Na E prática, daí cria matéria da onde? não, é que não é valor infinito. Vamos falar um número grande, vai, 1 milhão. Pode dividir em 1 milhão de pedaços. Mas e daí essa matéria nova, ela sai da onde? Porque Por que nova? ela se atualiza, é a mesma quando ela virou em duas. Porque aí vão começar a fazer com nota de R$1 lá, de R$2. Não, mas quando você divide de R$1, um vale meio, outro vale meio. Né? Tem conservação de massa e de carga. Ah, tá. Não, achei que estava dividindo e elas ficavam do mesmo tamanho. e tudo Não, mais. não, não. Ela perde. A amplitude cai para 1 sobre R2. E então a amplitude, o que é amplitude? A amplitude é o tamanho da onda, né? A gente vai medir a amplitude com psi. E a relação do psi com I0 é que a intensidade é o quadrado da amplitude. Módulo quadrado. Esse módulo é porque a gente está trabalhando com números complexos, né, imaginários. É um detalhe matemático. Então a amplitude aqui, dessa onda, a amplitude, vamos chamar de psi', psi-b, né? Ela tem que ser psi0 sobre raiz de 2. Por que raiz de 2? Porque na hora que eu for calcular a intensidade aqui, qual vai ser a intensidade em D2? É simples, vai ser isso aqui ao quadrado. Vai dar metade da intensidade. Tá? Isso é um detalhe matemático, vocês não precisam acompanhar se não quiser, mas é algo, na verdade, fundamental. O que acontece quando as amplitudes diminuem, mas não é que divide em 2, ela cai, ela é dividida por raiz de 2. Né? Por quê? Por causa dessa fórmula super importante, que vale na física ondulatória e na física quântica. Ok, então vamos voltar agora. O que o dualista realista fala dessa história toda?
Estamos ainda pensando no pacote monofotônico. Ele vai dizer que a energia e a massa escolhe um lado. Do outro lado você vai ter uma onda de informação. Aqui você vai ter uma onda de informação também. Onde que vai ser detectado esse fóton? Necessariamente aqui. Porque o fóton está aqui, ele vai chegar lá. Acontece um colapso quando acontece isso? Não. O que acontece com essa onda? Ela vai embora. Ela é uma onda vazia. O que é uma onda vazia? Ah, é uma onda de informação, que não carrega energia. Aí o pessoal começa a criticar, falar, mas isso não tem sentido. Né? Então isso começa a ponderar. Será que vale a pena a gente tentar manter o conceito de realidade, a ideia de que a realidade existe sempre, independente do observador? Eu gosto muito do conceito de realidade, mas olha, ou eu caio numa interpretação desse tipo, que tem onda vazia, ou eu caio numa interpretação desse tipo, onde tem que falar em potencialidades que se atualizam, colapso. Então muita gente fala, não, nem precisa do conceito de realidade, a gente está no mundo quântico. Vamos trabalhar aqui no antirrealismo. Aqui já está mais seguro, não precisa ficar fazendo hipóteses que a gente nunca vai poder confirmar mesmo. É mais eficiente a gente ser antirrealista. Então essa é o raciocínio aí dos físicos. Né? Então tá. Então agora vocês estão aí já cheios de perguntas, perplexos. Vamos alterar esse experimento. Porque eu não posso considerar isso como mera suposição. Você pode. Quando Isso aqui, né? quando eu mando um pacote para algum lugar, aí eu telefono lá para os Correios e pergunto onde é que está meu pacote. Aí eles dizem que está entre tal e tal lugar. Eles fazem uma suposição, em algum momento se sabe, mas aquela coisa está ali. Aí eu digo assim, pode estar ali ou pode estar ali. Aí não sei, quando der no detector, eu digo, não, estava lá. Tá, então vamos ver. Que que eu Tem, tenho- tem dois conceitos envolvidos. A gente pode falar em epistemológico ou ontológico. Epistêmico ou ontológico. Epistêmico, ontico. Vamos usar epistêmico ontico. Então, quando a gente fala epistêmico, você diz assim, não sei onde está o pacote. Você está falando sobre conhecimento. Cadê o pacote? Está aqui ou aqui? Entre aqui e lá. Entra aqui e lá. Beleza. Quer dizer, eu não falei nada sobre a realidade. Agora, se eu quiser fazer uma afirmação ôntica, né? Aí eu vou ter que falar, olha, o pacote do correio, como é um objeto clássico, no caso, eu sei que ele está em algum lugar bem determinado entre Porto Alegre e São Paulo. Um avião, talvez. Eu não sei onde está, mas eu sei que ele está em algum lugar. Então enfim, eu afirmo que ele é uma entidade bem localizada, mas eu reconheço que eu não sei onde ele está. Agora, essa é a atitude na física quântica do realista. Agora, o antirrealista, ele não vai falar, a partícula está bem localizada aqui ou lá. Ele simplesmente vai falar, olha, a probabilidade de chegar aqui é meio, a probabilidade de chegar aqui é meio. Ou então, Só existe o que eu conheço, o que eu posso conhecer e saber onde está. Né? só posso falar sobre aquilo que eu conheço. Só quando chegou. Não é que eu negue que o pacote não existe, não posso falar O que eu nada. não posso explicar não existe. Né? Não posso falar nada sobre... Não é que não existe, né? Não faz sentido dizer que existe, não faz sentido dizer que não existe. Né? Eu só posso falar sobre as coisas que eu observo e que eu tenho algum... Como chama? Verificacionismo. É uma visão verificacionista. Né? O verificacionismo está muito próximo dessa visão. Né? Uma visão antirrealista. Né? Surgiu na mesma época, né? 1926, por aí. Só que o Bohr não gostava muito do positivismo lógico. Porque ele era mais kantiano. Como a gente viu. Mas tanto Kant quanto os positivistas são antirrealistas. Se um dia tu fizer uma suposição, e daí toda vez que tu for testar ela matematicamente ela dá certo. O tempo que souber daí deixa de ser antirrealismo ou...
Essa é uma excelente questão. Essa é exatamente a questão que surge em 35 no trabalho do Einstein, Podolsky e Rosen. Foi um trabalho super importante nos fundamentos da física quântica. E foi esse trabalho que influenciou o David Bohm, e foi o David Bohm que influenciou o Bell. E eles lá na discussão deles, eles falam mais ou menos isso que você falou. Eles falam, olha, eu não sei o que é o mundo quântico. Eu não sou nem realista, nem anti-realista, eu sou normal. Mas, se eu puder ter certeza que vai acontecer uma coisa na medição, né? Nesse caso eu não sei. Eu não tenho certeza se vai cair aqui ou se vai cair aqui. Mas se eu tiver certeza, como que eu tenho certeza? Ah, vamos supor que eu tirasse esse espelho aqui. E vamos supor que os detetores são 100% eficientes e tudo mais. Agora eu tenho certeza que daqui a 1 picosegundo vai ter um fóton aqui. Certeza, hoje pode fazer o experimento 1000 vezes, você vai ver que eu sempre tenho razão. Aí você fala, puxa, é mesmo. Muito bem, então, foi emitido esse fóton. Eu sei que ele vai ser detectado aqui. Eu não posso dizer que tem uma coisa real aqui? E aí o Einstein vai dizer que sim. Isso é um critério suficiente para eu dizer que há um elemento de realidade aqui. Ele vai usar essa ideia para o argumento deles, que amanhã a gente vai ver. E esse é um argumento muito... Ele não é um comprometimento realista forte. Ele é um comprometimento muito fraco. Ele é... Um antirrealista pode aceitar isso. Então isso vai ser um elemento importante na discussão. Daí entra tipo assim, eu, por exemplo, fiz tal coisa, eu tenho certeza de tal coisa, mas eu não observei ainda, mesmo assim. Mas eu posso dizer que existe, né? Então, é a condição suficiente de realidade. Independente da observação. Antes da observação, ou independente da observação, supondo, claro, que a probabilidade é 1, né, de ser detectado aqui. Supondo isso, eu posso dizer, segundo eles, que tem ali um que eles chamam de elemento de realidade. É alguma coisa na realidade aí. Quer dizer, como que isso entra na discussão não está claro, né? Mas vamos deixar ele aqui como um recadinho para amanhã a gente voltar a falar sobre isso. Então tá bom. Agora chegou o momento de a gente fazer o experimento. Agora eu quero tico e teco, tem que voltar a funcionar agora. Faça os seus olhões acordarem. Fica agora. Viu só o que a gente vai fazer? Vou deixar o espelho semi-refletor aqui. Vou chamar ele de S1. E o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer uma coisa que nem no experimento da dupla fenda. Na dupla fenda, a luz passou por duas fendas, digamos, e se reencontra ali em algum ponto. Então vamos fazer isso aqui. Vamos fazer esses dois feixes se reencontrarem. Como é que eu faço eles se reencontrarem? Uma ideia? Espelho como? Assim? Bem, na verdade, a resposta é essa mesmo. Se a gente colocar um espelho assim, o que vai acontecer? O feixe vermelho vai se dividir em duas partes. Uma para cá e outra para cá. E o feixe azul peraí, se eu fizer esse experimento, qual vai ser a probabilidade de ele chegar aqui e ali? Pacote monofotônico. Qual a probabilidade dele cair em D1? Qual a probabilidade de cair em D2? Errado. Ah, viu? Falei. Estou dando cagada. Por quê?
porque nesse detector, com essa montagem bonitinha, os detalhes eu não vou mencionar, acontece a interferência destrutiva. Como é que é isso? Essa onda azul, quando ela vem para cá, ela oscila, né, fora de fase. Ela oscila com